Imagine duas crianças crescendo em aldeias isoladas, separadas por cordilheiras e oceanos, sem jamais terem ouvido a língua uma da outra. Ainda assim, ambas inventam exatamente o mesmo jogo, com as mesmas regras, os mesmos gestos e o mesmo objetivo. Um fenômeno que pareceria impossível, mas não é único. Esse tipo de sincronia não acontece apenas com brincadeiras. Civilizações distantes, que nunca se cruzaram, descreveram com precisão perturbadora os mesmos dons espirituais, as mesmas habilidades que hoje chamamos de mágica. E mais impressionante ainda, usavam métodos idênticos para desenvolvê-lo. Como se em algum ponto profundo da consciência humana, essas informações estivessem adormecidas, esperando serem despertadas. Entre xamãs da Amazônia, yogis do Himalaia, curandeiros nativos norte-americanos e mestres taoístas do Oriente, encontramos práticas similares, técnicas de respiração, manipulação de energia, estados alterados de consciência. Não são coincidências. São fragmentos de uma verdade universal, enterrada sob séculos de esquecimento. Mas o que aconteceu com esse saber? Por que, se ele é tão natural à nossa espécie, ele foi apagado da memória coletiva? A resposta não é confortável. Houve uma supressão sistemática, uma campanha silenciosa e implacável para desconectar o ser humano do seu poder real. Quantas vezes você ouviu que ver além dos sentidos é loucura? Que intuição profunda é superstição? Que curar com as mãos é heresia? Essas ideias foram incutidas por aqueles que tinham muito a perder se você descobrisse o que realmente é. Na Europa medieval, mulheres que conheciam as ervas, os ritmos da lua e os segredos da energia foram chamadas de bruxas e mortas. Estima-se que mais de 9 milhões de pessoas tenham sido executadas não por feitiçaria, mas por conservar um saber que empodera. Mas se essas habilidades são reais, por que a ciência não consegue prová-las? A verdade é que ela já começou a fazê-lo. A física quântica demonstrou que a consciência não é um subproduto do cérebro, mas uma força ativa que molda a realidade. O chamado efeito observador revela que o simples ato de observar muda o comportamento das partículas subatômicas. É como se o universo respondesse à atenção humana exatamente como os antigos diziam. Seu corpo também conta uma história silenciosa. O campo eletromagnético gerado pelo seu coração é até 500 vezes mais forte que o do seu cérebro, segundo estudos do Instituto HeartMath. E esse campo é mensurável a até 3 metros de distância, interagindo com o ambiente, com outras pessoas, com tudo o que vibra. É isso que os antigos chamavam de campo áurico, ou energia vital. Hoje, a ciência começa a chamar de interação bioeletromagnética. E no centro de tudo está um órgão enigmático, a glândula pineal. Situada no coração do cérebro, em seu ponto geométrico exato, ela produz melatonina, serotonina e, o mais intrigante, DMT, um composto associado a visões místicas, experiências fora do corpo e estados de percepção expandida. Mas por que ela tem fotorreceptores iguais aos da retina se está completamente envolta pela escuridão? Talvez porque ela seja feita para enxergar o que os olhos não veem. As tradições antigas chamavam essa glândula de olho espiritual e sabiam de sua importância. Hoje, sabemos que ela sofre calcificação, endurecimento causado por toxinas como flúor e alumínio, cada vez mais presentes na água, nos alimentos e no ar que respiramos. Estudos já indicam que quanto mais calcificada está a glândula pineal, menor é a capacidade de percepção sutil. Em outras palavras, o mundo moderno está nos tornando cegos para o invisível. Mas a boa notícia é que a reconexão é possível, porque nada do que é verdadeiro dentro de você pode ser destruído, pode ser ocultado, adormecido, obscurecido por camadas de condicionamento. Mas basta um sopro de consciência para reacender a centelha. Talvez você não precise buscar fora. Talvez o sagrado que você procura
esteja esperando, silencioso, por sua lembrança. Você pode se perguntar, se isso for real, não veríamos sinais disso em diferentes culturas ao redor do mundo? Exatamente. E é aí que tudo começa a ficar fascinante. Quando observamos como a glândula pineal é retratada ao longo da história, vemos um padrão impossível de ignorar. Os antigos egípcios a representavam como o olho de Horus, símbolo de visão interior e sabedoria espiritual. No hinduísmo, ela é o próprio terceiro olho, o centro da percepção sutil. Filósofos gregos antigos, como Platão, a chamavam de a sede da alma. Isso não era apenas poesia simbólica. Eram descrições muito precisas de uma estrutura biológica real, reconhecida em contextos isolados como ponto de acesso à expansão da consciência. E o mais impressionante, esses povos não estavam em contato entre si. Mesmo assim, desenvolveram técnicas de ativação muito parecidas. Estamos falando de práticas como fixar a atenção entre as sobrancelhas, controlar a respiração de formas específicas, utilizar sons com determinadas frequências. Tudo isso aparece, com variações mínimas, em tradições espirituais espalhadas pelo planeta, como se diferentes culturas tivessem descoberto, de forma independente, as mesmas chaves para abrir uma mesma porta interior. Céticos costumam chamar isso de coincidência. Dizem que é apenas reflexo da biologia humana comum, mas isso ignora a profundidade e a especificidade dos detalhes. Não estamos falando de semelhanças vagas. Estamos falando de métodos quase idênticos que geram efeitos semelhantes, mesmo em grupos que viveram isolados por séculos. A chance disso acontecer por acaso é praticamente nula. Se você está sentindo algo se mover dentro de você enquanto ouve isso, aproveita e deixa um like e se inscreve. Isso nos ajuda a seguir compartilhando esse conhecimento que não é novo, é ancestral. Agora, olha só o que a ciência moderna está começando a confirmar. A glândula pineal possui fotorreceptores os mesmos presentes nos olhos. Mas por que uma estrutura escondida no centro do cérebro responderia à luz se ela nunca é diretamente exposta a ela? Mais além, o coração humano, como mostrado por institutos como o HeartMath, gera campos eletromagnéticos poderosos, capazes de transmitir informação para além do corpo físico. E em estudos da física quântica, estamos vendo evidências de que a consciência pode, sim, influenciar a matéria em níveis profundos. As habilidades descritas por antigos mestres, como os Siddhis, nos Yoga Sutras de Patanjali, não são mágicas. São expressões naturais de um estado expandido da mente. Coisas como telepatia, percepção direta e influência mental sobre a realidade. Mas fomos programados para duvidar. Desde cedo, aprendemos a chamar tudo isso de fantasia. A prisão mais eficaz é aquela onde os prisioneiros riem de quem aponta as grades. Nos ensinaram a desacreditar na consciência, a zombar de religiões que falam de mundos internos e a aceitar paradigmas científicos que ignoram a experiência direta. E quando alguém pergunta se isso fosse real, não veríamos mais evidências no dia a dia? Logos esquecem o quanto tudo isso foi suprimido. Por século, por várias camadas de repressão. Temos o condicionamento cultural que diz que tudo isso é impossível. E o resultado é uma profecia autorrealizável. As pessoas não desenvolvem o que acreditam não existir. Temos toxinas ambientais que afetam diretamente estruturas biológicas como a pineal. E ainda há a poluição eletromagnética, que interfere nos nossos campos sutis. Tudo isso junta forma um sistema que corta o ser humano da sua percepção mais profunda. Mesmo assim, as experiências continuam surgindo. Pessoas relatam estados ampliados de consciência, intuições que desafiam a lógica, sincronicidades que parecem guiadas por algo maior. Você já teve aquela sensação de saber algo sem saber explicar como? Esses momentos são ecos da sua consciência original, tentando emergir apesar de todas as amarras. A ciência, aos poucos, está sendo forçada a fazer perguntas desconfortáveis. Por que uma glândula no centro do cérebro teria sensores de luz se nunca recebe luz externa?
O que mais estamos ignorando por apego a um paradigma limitado? O caminho de volta não exige crença cega, exige investigação interior. Você já se perguntou se a mesma glândula que regula o nosso ciclo do sono também seria capaz de produzir o DMT, aquele composto misterioso frequentemente ligado a experiências místicas, visões durante quase morte e estados de consciência expandida? A ciência tradicional ainda reluta em admitir, mas as evidências apontam para funções dessa glândula que vão muito além do que os livros de medicina costumam relatar. Curiosamente, o próprio DNA humano também tem mostrado comportamentos que desafiam os limites do conhecimento estabelecido. Pesquisas recentes indicam que nosso DNA emite fótons, literalmente, luz de forma coerente. Ou seja, nossos genes não apenas codificam proteínas, mas também parecem transmitir informações luminosas entre células, sem depender da comunicação química tradicional. Isso muda tudo. Essa bioluminescência invisível pode representar um novo canal pelo qual a consciência interage com o corpo, algo que até pouco tempo atrás era considerado impossível. Se você sentiu um leve arrepio quando ouviu isso, talvez não tenha sido coincidência. Em várias tradições espirituais do mundo do Egito Antigo, as práticas védicas da Índia, existem relatos sobre habilidades de percepção que são surpreendentemente similares, mesmo entre culturas que nunca tiveram contato entre si. Quando refletimos sobre isso, começamos a perceber que essas habilidades não são superpoderes, mas sim capacidades naturais do ser humano, silenciadas por gerações. O extraordinário pode, na verdade, ser apenas o nosso funcionamento normal, porém adormecido. É claro, muitos vão argumentar que tudo isso soa como pseudociência. E esse ceticismo é compreensível, especialmente se limitarmos a ciência apenas ao que já se encaixa nos paradigmas materialistas de hoje. Mas é sempre bom lembrar, o que é considerado verdade absoluta em uma era foi tratado como heresia ou ficção na anterior. Einstein foi ridicularizado por defender ideias que hoje moldam nossa realidade moderna. E como dizia Max Planck, o pai da física quântica, a mente é a matriz de toda a matéria. Talvez então não seja a teoria que está errada, mas o paradigma que precisa ser ampliado. Para quem deseja explorar esse potencial adormecido, existe um caminho prático: restaurar a saúde energética e biológica do corpo. E tudo começa pela desintoxicação da glândula pineal, o centro dessa percepção superior. Remover os agentes que causam a sua calcificação, como o flúor, o alumínio e o cálcio em excesso, é o primeiro passo. Esses compostos estão presentes em grande parte da água que bebemos, nos alimentos processados e até em muitos medicamentos. A boa notícia é que existem protocolos naturais, respaldados por estudos clínicos, que auxiliam nessa limpeza, como o uso de extrato de tamarindo, iodo e outras substâncias específicas que auxiliam na eliminação de toxinas. Evidências mostram que o iodo, por exemplo, facilita a expulsão do flúor acumulado nos tecidos. Já o tamarindo tem se mostrado eficaz na remoção de fluoretos, segundo estudos revisados por pares. Os relatos de praticantes ao redor do mundo têm confirmado melhorias consistentes em clareza mental, sono profundo e estados meditativos mais intensos. Mas a limpeza física é apenas uma parte do processo. A regeneração energética também exige práticas como a coerência cardíaca, onde a respiração consciente e o foco emocional reestruturam o campo eletromagnético do coração, criando uma base sólida para o despertar da percepção. Instituições como o HeartMath Institute já demonstraram que esses padrões cardíacos coerentes se correlacionam diretamente com uma sensibilidade intuitiva mais elevada. Cada tradição espiritual já nos dizia isso de alguma forma. A purificação vem antes da ativação. Não só o corpo físico precisa estar limpo,
mas também o emocional e o mental. Emoções reativas consomem a atenção. Crenças limitantes filtram a realidade. E tudo isso precisa ser dissolvido antes que a percepção expandida possa florescer. Depois dessa preparação, vêm as práticas de ativação simples, mas incrivelmente poderosas. Direcionar a atenção para o centro da testa. Respirar de maneira consciente, alterando o fluxo bioquímico do cérebro. Utilizar sons, como mantras ou frequências específicas, que ressoam com estruturas cerebrais profundas. Esses métodos não são superstição, são tecnologias espirituais. Foram refinadas ao longo de milênios para despertar algo que já está dentro de você. E talvez o mais curioso de tudo seja a simplicidade disso. Não estamos falando de máquinas futuristas, nem de fórmulas secretas escondidas em cofres. Estamos falando de práticas acessíveis, gratuitas e que funcionam desde que aplicadas com constância e entrega. Então, por que não funcionam para todos? Porque o conhecimento foi suprimido, ridicularizado e escondido atrás de camadas de desinformação. Mas a verdade é que elas continuam funcionando, mesmo após séculos de esquecimento. Na maioria dos casos, os resultados surgem aos poucos. Uma clareza maior, intuições mais nítidas, sonhos vívidos, percepções que antes pareciam impossíveis. Em outros, há verdadeiras reviravoltas internas. Isso acontece quando o corpo se regenera, a energia se alinha e a consciência encontra espaço para se expressar. Não se trata de mágica, trata-se de um processo biológico, natural, que apenas precisa ser reativado. Recuperar habilidades esquecidas não é um milagre místico reservado a poucos. É um processo, uma jornada prática e concreta que qualquer um pode iniciar. Cada passo se apoia no anterior, como degraus que levam à redescoberta de algo que sempre esteve dentro de nós. Ao invés de depender da sorte ou de dons raros, o caminho começa com práticas simples e surpreendentemente poderosas. Culturas do mundo inteiro documentaram isso. Apenas 15 minutos de atenção focada por dia já começam a acionar mecanismos profundos de mudança. Não estamos falando apenas de concentração, mas de trazer a consciência para o centro energético entre as sobrancelhas, um ponto que, segundo tradições ancestrais, regula o equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Práticas respiratórias específicas, direcionadas a essa região, não só alteram a química cerebral, como também afetam o campo energético ao redor da pineal, ajudando a dissolver os bloqueios e as substâncias que a calcificam com o tempo. E o mais belo disso tudo, não exige fé cega. As tradições mais sábias nunca pediram que você apenas acreditasse. Elas convidaram você a experimentar, a testar e observar os resultados por si mesmo. O desenvolvimento dessas habilidades segue leis naturais e não dogma. É por isso que elas florescem mais rápido quando surgem do amadurecimento da consciência e não de técnicas vazias, aplicadas sem sabedoria. Veja bem, quando a técnica não é guiada por ética ou compreensão profunda, ela pode ser perigosa. Já vimos isso muitas vezes. Pessoas que manipulam energia para controlar, dominar ou impressionar. Mas as tradições genuínas sempre ensinaram que o verdadeiro poder nasce do alinhamento com o todo, da percepção de que tudo está interconectado. É por isso que as culturas espirituais antigas enfatizavam tanto o desenvolvimento do caráter quanto das capacidades. Você pode se perguntar, mas e se alguém usar essas habilidades de forma errada? A resposta está na própria natureza da consciência desperta. Quanto mais você se conecta com sua essência, mais natural se torna agir com sabedoria e compaixão. A ética, nesse caminho, não é uma regra imposta, é uma consequência inevitável de ver a si mesmo no outro. Despertar não acontece de forma instantânea para a maioria. Nossa mente carrega camadas e mais camadas de condicionamentos impostos por sistemas que não querem que você pense por si. Desfazer essas camadas exige dedicação, mas com prática constante, você começa a perceber algo sutil. Sua visão do mundo muda, sua intuição se aguça
e habilidades que pareciam impossíveis começam a se manifestar. Não como mágica, mas como resultado natural de estar presente. Ainda assim, há aqueles que vivenciam ativações espontâneas, às vezes através de experiências de quase morte, ou mesmo sem motivo aparente. E isso nos leva a uma conclusão que talvez você não esteja esperando. Essas chamadas habilidades mágicas não são mágicas. Elas são parte do funcionamento normal da consciência, quando ela não está sob o peso das limitações impostas. Aquilo que chamamos de sobrenatural é, na verdade, o natural só que operando sem as travas que nos ensinaram a aceitar. Você nunca perdeu sua capacidade de ver além, de sentir profundamente, de perceber o invisível. Você apenas aceitou uma história limitada sobre quem você é. E essa história não foi escrita para empoderar você, mas para mantê-lo dependente. Recuperar essas habilidades não significa adotar novas crenças, significa questionar aquelas que você nunca teve a chance de escolher. Você tem uma escolha agora. Pode continuar aceitando as limitações artificiais que te ensinaram a normalizar, ou pode iniciar um processo metódico de reconexão com sua verdadeira natureza. As técnicas existem, foram preservadas apesar de inúmeras tentativas de apagá-las. A capacidade está aí, dentro de você, adormecida, mas intacta. E a prova disso está tanto em textos antigos quanto em relatos contemporâneos. São pessoas comuns em todos os cantos do mundo que acessaram estados expandidos de consciência sem mestres famosos ou retiros caríssimos. São exemplos vivos de que essas habilidades são acessíveis quando deixamos de nos identificar com a ideia de que somos pequenos. Essas pessoas não são especiais. Elas apenas se lembraram de algo que muitos esqueceram. Estamos vivendo um momento único na história. Nunca antes tantos seres humanos experimentaram, espontaneamente, uma expansão de percepção. A supressão sistemática do passado está, pouco a pouco, sendo desfeita. O renascimento está em andamento. A verdadeira pergunta não é se essas habilidades existem, mas se você está disposto a aceitá-las em si mesmo. E a resposta só pode vir de dentro. O que parece extraordinário é, na verdade, sua herança natural. Você não está criando algo novo, está removendo o que o impedia de ver. Está lembrando-se daquilo que sempre foi seu. As civilizações antigas, separadas por mares e séculos, descreveram os mesmos fenômenos. Isso não é coincidência cultural, é testemunho de uma realidade universal. Você é consciência, experimentando a si mesma. E recuperar essas habilidades não é se tornar algo além, é simplesmente voltar a ser quem você realmente